Olá pessoal, Carol Caracas aqui falando de novo do Market Minds e eu tô aqui hoje para ajudar você com uma dúvida muito comum, não só entre os meus alunos, mas também entre meus seguidores. E essa dúvida é justamente sobre seguidores. As pessoas ficam frustradas porque elas começam a gerar conteúdo na internet e não conseguem atrair os tais dos seguidores. Então, eu vou te ajudar com isso, ok? Fica comigo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que existe uma diferença entre seguidores e audiência. Seguidores, você tem que tomar cuidado porque você pode cair numa armadilha que a gente chama de métricas da vaidade. Você pode ter milhares de seguidores e não necessariamente aqueles seguidores são as pessoas corretas, interessadas naquilo que você tem para falar. E aí, consequentemente, você não tem audiência. O que é audiência? É uma parte desses seguidores que é realmente engajada com você, com o seu trabalho e que está ali acompanhando, assistindo, compartilhando, vendo tudo o que você faz e te ajudando a propagar esse conteúdo também. Então, a primeira dica é: não confunda seguidores com audiência. O seu foco deve ser audiência. É claro que se a gente pensar numa proporção, quanto mais seguidores você tem, se você estiver fazendo tudo certinho, em tese você vai ter um percentual dessas pessoas que realmente ouvem o que você fala, os vídeos que você produz, os artigos que você escreve. Então, quanto mais seguidores, melhor, que em tese está crescendo a sua audiência. Mas não necessariamente você pode estar errando na estratégia de conteúdo e na estratégia de atração dessas pessoas. Se elas forem as pessoas erradas para o que você está falando, aí mesmo que você não vai ter engajamento. Então, vamos lá. Primeira coisa é você saber exatamente com quem você quer falar, quem você quer atrair, que é a tal da persona, que a gente chama aqui no mundo digital, ou avatar. Nada mais é do que uma personificação do seu cliente ideal em muitos detalhes, ou seja, numa profundidade, numa riqueza de detalhes que as pessoas que me escrevem dizendo que não conseguem atrair seguidores, quando eu paro e vou olhar, o primeiro erro, que representa 90% dos casos, é que elas realmente não conhecem seus potenciais seguidores e não sabem em detalhes aquilo que elas deveriam estar falando para atrair esses seguidores. Então, não ter uma estratégia documentada sobre a sua persona é o principal e é o mais grave erro. E por isso que as pessoas ficam depois sem entender por que elas estão tendo um trabalhão para gerar conteúdo e não conseguem atrair as pessoas. Então, a primeira dica que eu dou: documente essa estratégia de conteúdo, e para isso você vai precisar documentar muito bem quem é essa persona. A segunda coisa é que as pessoas acham que é só produzir o conteúdo e largar lá e postar. E não é. Depois do conteúdo vem o tráfego. Então isso exige um esforço adicional, depois que você produz e posta o conteúdo, de você propagar esse conteúdo, ou ter pessoas junto com você, parcerias que te ajudem a propagar nos lugares certos. Então eu também vejo muito isso, essa atitude passiva de publiquei um artigo e agora eu vejo o que vai acontecer. Não, galera, dá trabalho, ou seja, publicou, agora eu tenho que propagar o conteúdo. Então, seja de forma orgânica, onde eu vou publicar, repostar isso em vários lugares, reposicionar esse conteúdo de uma rede para outra, fazer cross-mídia, publicar em grupo, chamar a atenção de pessoas. Em alguns casos, eu até vou direcionar esse conteúdo via inbox para algumas pessoas estratégicas, sem incomodar, sem interromper, não é fazer spam nas pessoas. Então, dá um trabalho depois que você publica, você tem que fazer um esforço com inteligência, com estratégia, e ver quais são os locais estratégicos que você tem que propagar aquele conteúdo. E muitas vezes você também vai botar um dinheiro para você ampliar muito o alcance daquele conteúdo, e isso você tem controle, né? Total, depende de verba e depende de você saber segmentar muito bem o público de interesse numa fanpage, num Facebook, por exemplo. Então, se você tiver alguma verba, e deve ter alguma verba, isso ajuda a gerar tráfego para o seu site, para a sua fanpage, para o seu Instagram, para o seu YouTube, e isso vai naturalmente amplificando e viralizando também o seu conteúdo. Então, esse também é um grande erro. As pessoas acham que é só produzir conteúdo e esquecem do tráfego. Então, as duas coisas que eu estou falando têm a ver com audiência. É saber muito bem quem é essa audiência e não apenas seguidores. E depois você atrair
pessoas para realmente olharem o que você está produzindo. Não basta publicar, você tem que propagar. Isso é construir audiência. Se as pessoas não estão clicando no vídeo, se elas não estão lendo o seu post, seu artigo, etc., esquece, você não tem audiência. Você só tem seguidores e aí vai ficar com essa métrica da vaidade, só focando em ter números, né? Quantidade e não necessariamente qualidade. Então, foi exatamente por causa desse problema que eu resolvi fazer o meu evento ao vivo do programa Empreenda-se, focado em construção e engajamento da audiência. O primeiro passo é você atrair a audiência e o segundo passo é você engajar uma audiência e o terceiro passo é fazer negócios com essa audiência. Eu chamei vários especialistas, a gente vai falar sobre tráfego pago no Facebook, a gente vai falar sobre escrita persuasiva, que é o copywriting, a gente vai falar sobre engajamento nas redes sociais, a gente vai falar sobre atrair pessoas com blogs, como você fazer artigos que realmente tenham a capacidade de aparecer nas buscas das pessoas e atrair as pessoas e prender as pessoas. Então, eu selecionei especialistas de várias áreas para que a gente consiga cobrir muito bem e ajudar você com esse tema de construção de audiência, que é a coisa fundamental hoje para você ter clientes. Se você consegue entender muito bem a audiência, constrói a audiência, engaja a audiência, aí uma parte dessa audiência, sem dúvida nenhuma, vai fazer negócios com você, depois que você, claro, construiu uma credibilidade e uma autoridade com eles. Então, eu vou te convidar, tá aqui o link, acessa programaempreendas.com.br. O evento vai acontecer no dia 22 e 23 de outubro e são 2 dias de imersão com muito trabalho, muita mão na massa e muito conteúdo para você definitivamente aprender a atrair e engajar uma audiência para o seu tipo de negócio, seja ele qual for. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e, se Deus quiser, a gente se vê em São Paulo também. Um beijo grande e até a próxima.